André, porra, é um grande prazer estar aqui contigo, né? Essa noite. Você que é um cara, porra, um experimentado no judô, um cara, porra, renomado, tem um trabalho seríssimo, né? Nos conhecemos lá na época da saudosa Gama Filho, fizemos o curso do COB juntos, lá você pelo judô e eu pela luta. Então eu fico muito feliz. E você lá no Instituto Reação agora, fico muito feliz de a gente estar podendo trocar um pouco aqui, compartilhar, né? Aprender um pouco contigo e você falar um pouco da sua experiência, queria que você falasse um pouco, né, da sua experiência no judô, como é que você chegou até aqui, e depois a gente falar do Instituto Reação, né? E obrigado pro pessoal que está aí, que voltou, tá? Bom, boa noite aí para todos. Muitos amigos aí, eu estou vendo entrando aí. Minha trajetória no judô, eu comecei o judô com 4 anos de idade. Foi um presente de aniversário. Eu pedia para minha mãe para me colocar no judô sem saber exatamente o que eu estava pedindo. Eu não conhecia nada, mas eu pedia para fazer judô. E aí eu fazia natação numa academia desde 2 anos de idade. E começou a ter o judô lá, só que não era no mesmo polo. Tinha que andar, era na mesma rua, mas uma outra instalação. E aí, no dia do meu aniversário, minha mãe me levou para fazer judô. E era um professor que tinha sido atleta da Gama Filho, o Jorge Carlos, o apelido dele era Tim Maia. Eu fiquei lá uns 6 meses, menos de um ano, e ele chamou a minha mãe e falou: leva esse menino para a Gama Filho que ele está levando muito mais a sério do que os outros. As crianças estavam brincando e eu queria lutar, eu queria treinar. Já. Com 4 anos de idade eu tinha um pouco dessa mentalidade. E aí fui para a Gama Filho. Cheguei lá, quando transferi para lá, transferi também a natação, porque até 17 anos nos 2 esportes, nadando e fazendo judô. Mas na natação eu não conseguia vencer, né? Eu chegava até no bolo ali, mas não conseguia vencer. Eu sempre fui muito competitivo. No judô também não era um cara que ganhava todas as competições, mas eu ganhava bastante, principalmente na fase da base ali. E chegou um momento que eu conversei com a minha mãe, e meu pai já era falecido. Eu conversei com a minha mãe e falei: mãe, eu prefiro o judô, eu quero me dedicar ao judô. E aí eu virei um atleta mais dedicado ali, tive resultados legais, né? Principalmente a nível estadual. A nível nacional, assim, algumas medalhas de bronze, eu nunca fui campeão nacional, mas era um cara que estava sempre no pódio e tinha um sonho, alimentava um sonho, treinava pensando em ganhar uma seletiva. Naquela época o processo era bem menos democrático, juntava todo mundo no mesmo dia. Eu era de uma categoria que era bem cheia, então eu lembro de uma seletiva que tinha mais de 200 atletas. E naquele dia eu tinha que decidir. E eu ia longe na seletiva, mas ficava ainda uma certa distância do primeiro lugar. Assim. Teve uma seletiva que eu fiz 9 lutas e não cheguei nem na final. Mas estava no bolo, era respeitada pelos meus adversários, eu ganhava de alguns dos caras que eram os principais da categoria e perdia. Era difícil ganhar de todos no mesmo dia, né? Na verdade. E aí continuei ainda lutando judô, tinha muito prazer em lutar judô, e já trabalhando, já pai. E na Gama Filho um professor saiu, se desligou, o professor Mauro Ramos, e os atletas pediram para o Alfredo, que era o coordenador, né, para começar a fazer um treino técnico comigo. E ali eu comecei a virar, eu já dava aula na escolinha, já dava aula na academia, eu tinha um dojo na casa da minha mãe que eu fazia um projeto social, até um grande professor de judô, grande atleta aí que virou, que é o Feitosa, Luiz Carlos Feitosa, estava assistindo a live aí, não sei se ele continua, que começou a fazer judô lá na garagem da minha mãe. E aí eu saía, dava aula lá, saía a treinar ainda, pensando em
em atingir uma vaga na seleção e tudo. E aí começou a ter esse movimento na Gama Filho de começar a fazer um treino técnico. E aí eu comecei a fazer voluntariamente o treino técnico. E depois da medalha olímpica do Flávio, em 2004, eu fui contratado como treinador da Gama Filho. Sim. E aí, cara, eu já comecei com uma Ferrari na mão. Não era um trabalho que eu tinha que começar a fazer. Apesar de já trabalhar com judô, já dar aula de judô, eu peguei uma equipe que tinha, por exemplo, na categoria do Flávio, que era o nosso principal atleta, a gente tinha 4 atletas que eram da seleção. Mais um que era da seleção de base. Então, às vezes, a gente fazia um treinamento simulando a competição e dividia 2 grupos, por exemplo, de 4 atletas. Nessa categoria, por exemplo, tinha ali 7 dos melhores do Brasil no nosso treinamento. Entendeu? Então, era realmente uma Ferrari, era uma equipe espetacular. E eu comecei ali no meu primeiro trabalho, assim, a primeira missão, eu participei da preparação do Flávio para a seletiva com o Thiago Camilo e da Daniela Pouzin para a seletiva contra a Marlene Midori. Os dois conseguiram se classificar e o Flávio ainda conseguiu ganhar uma medalha na Olimpíada de Atenas de 2004. Então, eu já comecei com o pé direito, ali contribuindo um pouquinho de alguma forma. E o tempo que eu fiquei ali, de 2004 até 2010, na Gama Filho, a gente ganhou praticamente todas as competições. E a nível estadual todas, e a nível nacional a gente não foi campeão do Grand Prix, mas a gente foi vice-campeão, quer dizer, era um resultado inédito com a equipe do Rio. E com as meninas a gente foi em 3º lugar. E aí, infelizmente, a Gama Filho acabou com as atividades. Depois, ainda antes de falir totalmente, retornou, mas com outro grupo, com outros professores. Mas ali, naquele momento, se encerrou. E pouco tempo depois eu estava indo para o Flamengo. Fiquei mais um período ali no Flamengo. No Flamengo, sim, quando eu cheguei não tinha uma equipe formada, a equipe tinha sido desmontada. E a gente ali, já no primeiro ano, conseguiu ser campeão geral no circuito da federação. Né? Porque tinham 2 circuitos dentro da federação. Na soma de pontos ali, a gente conseguiu vencer, e vencemos esse circuito lá por 6 anos seguidos. Né? Com conquistas assim, de vagas na seleção por alguns atletas do Flamengo. Depois disso, eu fiquei um tempo no GQA, foi um prazer trabalhar lá com o Mauro Ramos, que foi um dos meus treinadores também, com o Vinícius Monteiro, que é o Guguzinho da luta olímpica, que você conhece, que é um dos caras mais talentosos ali para gestão de grupo, para instrução técnica, para dar treinamento e para você tratar qualquer coisa com ele. Ele é um cara mais novo, mas um cara extremamente correto. E o Taiô Magalhães também fazia parte dessa comissão técnica e foi um trabalho muito legal. A gente já tinha um acordo, porque enquanto eu estava no GQA, alguns atletas me procuraram para fazer um trabalho técnico. E aí eu comecei a trabalhar com a Bárbara, que na época estava no Pinheiros, lá de São Paulo, Bárbara Timo, que ano passado foi vice-campeã mundial de judô sênior. E depois o Davi Moura e o Vitor Penalber também me convidaram para fazer um trabalho. Pediram autorização lá no Reação para fazer esse trabalho comigo. Então, ainda antes de retornar ao Reação, que eu tinha trabalhado lá um tempo antes, no início do projeto, antes de retornar, eu já estava trabalhando em parceria com Reação com esses 2 atletas, com o Vitor Penalber e com o Davi Moura. E aí as relações foram se estreitando novamente. Eles me convidaram e desde 2018, agora em agosto, eu faço 2 anos de retorno à Reação. E já foi assim, na primeira competição que eu fui, eu nem estava trabalhando, estava na arquibancada. O Reação foi campeão do Grand Prix
nacional, que é a principal competição de clubes que tem. Né? Eu já assim, eu já estava contratado, mas estava sentado na arquibancada assistindo, e foi assim, uma sensação de vitória tremenda ali. Os atletas que eu trabalhava também lutando. E aí, nesse tempo aí, 2 anos, o Reação realmente é um projeto diferenciado. Eu vi você conversando com o Jucinei aí. O Reação trabalha em todas as camadas do judô. Né? O seu principal objetivo é dar oportunidade através do judô, um projeto social que atende a mais de 1.800 pessoas em 3 programas diferentes. O programa de escola de judô, que é o que dá oportunidade para as crianças carentes e crianças de qualquer outra classe social, é igual para todo mundo pode participar, não é uma coisa exclusiva, muito pelo contrário, inclui o tempo todo. O programa de educação, que está presente em tudo o tempo todo, principalmente martelando naquela formação moral, nos valores que o judô tem, que são oriundos do Bushido, né? E o programa olímpico, do qual eu faço parte. Esse programa olímpico também é dividido por setores, assim, por faixas etárias dos atletas. Né? Então, o professor Geraldo Bernardes é o coordenador técnico, o professor Guilherme Luna é o coordenador administrativo, vamos dizer assim, é coordenador técnico também, mas ele toma conta dessa parte, que é a parte mais chata, que é um cara que foi um grande atleta e tem uma grande qualidade técnica, mas se encontrou numa função ali de liderança que não é fácil e está arrebentando. Na base, quem coordena é o professor Daniel Loureiro, que junto com o Márcio fazem um trabalho sensacional, na minha opinião, não sei se você concorda, daqui a pouco a gente vai debater mais, né? Só para terminar aqui. Eu acho que a função mais importante é a função da base. Né? Tem o preparador físico da base, que é o Renan Esquerdo, tem o preparador físico da equipe, que é o professor Paulo Caruso. Eu sou técnico da equipe, junto com esses professores todos. Tem os nossos estagiários lá, o Anderson e o Maurício. E tem a nossa equipe multidisciplinar, uma estrutura realmente de ponta, de profissionais de muita qualidade. Fisioterapeutas, que são o Luiz Felipe e o Bruno. A nossa nutricionista, Ana Cristina. Nossa coach, que é a Márcia Campos, que é a mãe de um grande campeão de judô, que foi o Márcio Varejão. E a Fabíola, que também fica ajudando o Guilherme na parte administrativa e dá aula na escola de judô, lá no nosso polo. No mesmo polo tem a escola de judô, o programa de educação e o programa olímpico. Né? E eu estou fazendo parte com muito orgulho desse time aí, é um time que vive vencendo. A gente vai falar agora, durante o papo aí, de algumas conquistas, do nosso planejamento, acho que é isso aí. Você é seleção brasileira, né? Se pegar o Instituto de Reação, botar para representar o país, faz... Não faz feio, faz bonito, né, não, André? Porra, esse time aí... Dá pra gente montar uma equipe para representar o Brasil, com certeza. E alguns dos atletas que representam o Brasil são da nossa equipe. Estão falando que não está aparecendo o André, para alguns realmente não está aparecendo, mas a gente já, quem entrou agora, a gente já entrou e saiu mais 5 vezes e ele não apareceu. Então nós resolvemos tocar assim, né, para não parar muito a live, né? Você já falou bastante aí, bom pra caramba, a tua explanação aí, sensacional. Em relação ao Instituto Reação, como surgiu a Reação, né? Aqui você já falou um pouco, né? O segredo do sucesso do Reação. Você já explicou um pouco aqui pra gente, mas como... Na hora que você falou o final aí, congelou, eu não escutei o que você falou no final. É porque tá entrando a ligação aqui.
como surgiu e, ao seu ver, qual o sucesso do Reação? Qual o segredo aí? Qual é o tempero do Reação para ter esse sucesso? Cara, o Reação, assim, o professor Pedro Gama Filho, que é o patrono do judô do Rio de Janeiro, vamos dizer assim, foi presidente da Federação de Judô do Rio na década de 70. Ele foi o idealizador de um projeto na Universidade de Gama Filho de vários esportes, mas que o judô foi carro-chefe o tempo todo. E ele foi fundamental para o desenvolvimento do judô no nosso estado aqui. E ele, no final da vida dele, implementou um projeto social em algumas comunidades, chamado Projeto Educação. Esse projeto Educação tinha uma logomarca que o prefixo Edu era escrito de uma forma e Ação era escrita de outra. Então muita gente conhecia o projeto como Projeto Ação, mas ele se chamava Projeto Educação. E esse projeto tinha no Santa Marta, com o Lapinha, professor Carlos Lapa, que é coordenador do programa de faixas pretas, da Escola de Judô do Reação. Esqueci agora qual era a comunidade, o professor Marcos Belo era o professor, e o Aron Barbosa, não sei se você lembra dele, que hoje está em Manaus, conheço. Era o professor de judô na Rocinha. E o Aron era na minha geração lá, na geração do Flávio também, todos éramos muito amigos, e o Flávio, depois de perder a vaga para a Olimpíada de Sydney, ele resolveu ajudar o Aron voluntariamente nesse projeto, né, que era no Polo da Rocinha. E aí, depois, pouco tempo depois, ali, uns 2 anos, não, uns 2 anos não, porque aí foi, sei lá, uns 3 anos depois, acabaram-se as verbas, o professor Pedro ficou doente, ainda antes dele falecer, né, e acabaram-se as verbas desse projeto, o projeto acabou, e o Flávio juntou uns amigos e criou uma ONG, que é o Instituto Reação, para dar continuidade naquele polo ali da Rocinha. Então o projeto começou, eu dei aula nessa época aí, cara, na Associação de Moradores. Eu, na verdade, substituí o Aron numas férias, né? Aí e depois eu substituí o Aron definitivamente quando ele foi embora do Brasil, até que ele foi trabalhar em El Salvador. E aí fiquei durante 6 anos dando aula lá na Rocinha. Começou na Associação de Moradores, depois atravessou a rua. Antes de eu entrar, ainda passou pelo CIEP, tem um CIEP ali, não sei se você conhece. E, aliás, tinha o CIEP. Agora, onde é o Reação hoje em dia, é onde era o CIEP antes. O da Rocinha, né? Você está falando? O da Rocinha, sim. Lá naquele parque. Mas tinha um prédio ali, bem do lado da escola de samba, que é da prefeitura, e a gente, quando eu trabalhei lá, eu fiquei 6 anos trabalhando naquele prédio. Era no 8º andar, depois desceu para o térreo, para uma sala maior. E, paralelamente, nesse momento, o Geraldo também tinha um projeto social que funcionava dentro da Academia Body Planet, que era o projeto social, era o Geraldo Bernardes e BDCom. Body Planet e BDCom. Aí passou-se um tempo e eles juntaram as forças. O Flávio e o Geraldo juntaram as forças, fizeram um projeto só e começou a andar junto. E aí já é essa história que todo mundo conhece. Desse projeto aí, antes de virar a Reação, já tinha a Rafaela e já tinha principalmente a irmã dela, a Raquel, que já eram alunas dele ali, junto com um monte de atleta de alto nível que foi formado nesse projeto aí desde o início, desde criança. Acabou aí, André? Acabou. Aí é o que a gente conhece. Se juntou, foi crescendo, né? Foi aumentando a estrutura, mas aí é a história que todo mundo já conhece, para ficar nesse potencial de atender 1.800 crianças. Agora extrapolou até as fronteiras. O Reação tem um polo em Cuiabá, que é a cidade do Davi Moura. O Davi toma conta lá do polo. A Priscila coordena.
É sensacional, cara. Dá muito orgulho de trabalhar no Reação. Você vê a vida das pessoas sendo transformada. Imagino. O Júlio Lapão falou que era na Cruzada. Lembrou do outro polo. Na Cruzada, São Sebastião, no Leblon. São Sebastião. Né? Perguntaram aqui lá atrás também sobre a ápice. Como é que está a ápice? Continua? Perguntaram sobre as modalidades lá, o André. Continua assim. A ápice, cara, é uma academia que eu tenho com o meu compadre, com o meu melhor amigo, que é o Cláudio Carelli. E a gente... Na verdade, a ápice teve 2 polos. Teve uma no Meia, que fechou porque o senhorio pediu o imóvel, que a gente tocava junto, eu e o Emerson Neves, que também é um grande irmão, e paralelamente a gente abriu em São Cristóvão uma academia pequena, e depois essa academia se transferiu para dentro do Colégio Brasileiro. E a academia continua. Eu não fico mais presente lá, porque eu estou no Reação justamente no horário que a academia bomba, mas estou por trás o tempo todo ajudando o Cláudio lá, e todas as modalidades que tinham continuam tendo, jiu-jitsu, judô, Krav Maga, Muay Thai, capoeira, principalmente tem treinamento funcional. Nós temos 3 dojos, uma academia bem legal que funciona dentro do colégio. Está parado agora, como tudo está parado, por causa da pandemia. A gente não sabe direito como é que vai ficar, mas está resistindo bravamente. Perguntaram aqui, e o Reação, então, hoje está em quantos lugares? Quais são os lugares que o Reação está hoje, André? Reação tem no Polo da Rocinha, que é o original, está em Jacarepaguá. O Polo CDD foi transferido para Taquara, agora funciona na Universidade Estácio, Polo R9. Sim, tem um polo, tem um dojo lá na CDD, que tem também, mas é um braço desse polo da R9. Tem Tubiacanga, que é na Ilha do Governador. Tem na Pequena Cruzada, que é um orfanato na Lagoa. E tem esse polo que eu falei lá em Cuiabá. 6 polos. Entendi. E como é que é o organograma hoje? Você consegue... Inaugurou, desculpa, Fabrício. Inaugurou o polo de Salesiano de Rocha Miranda. No Salesiano de Rocha Miranda. Isso. Foi o que perguntaram aqui. Fala aí, Chagas, tranquilo, irmão. Foi o que perguntaram aqui, de Rocha Miranda, exatamente. Como é que é a estrutura? Eu queria entender um pouco melhor, acho que quem está com a gente aqui também queria entender um pouco melhor, até para replicar, pensar em alguma coisa. Como é que é a estrutura hoje do Reação? E se você pudesse falar um pouco da metodologia, né, o que vocês fazem em relação à detecção de talentos, como é que é feita essa transição, né, do desenvolvimento para a performance. Como é que hoje, então, para recapitular aqui a pergunta, como é que é o organograma hoje e falar um pouco da metodologia do Reação? Beleza. Vou falar primeiro do organograma, depois eu falo da metodologia. Tá? O organograma é o seguinte, temos a escola de faixa preta, que é a escola de judô, que é coordenada pelo Lapinha, que tem, inclusive, que é o maior orgulho, professores que dão aula nesse programa do Reação, que são alunos do Reação, desde a época que eu dava aula lá atrás, né? Passaram na minha mão, mas são alunos do Duda, Eduardo Henrique Soares, que hoje em dia mora nos Estados Unidos, um dos caras que batalhou muito para construir essa estrutura aí. E aí esse programa tem em todos os polos, né? No polo da Rocinha e no polo da R9, existe uma pré-equipe. Tá? Essa pré-equipe ela é composta por atletas e alunos que o Daniel, junto com a equipe dele da base, junto com os professores, tanto do programa olímpico como do programa de faixas pretas, seleciona. Ele seleciona através de observação, não usa... Hoje em dia a gente não usa nenhum medidor de maturação, nenhum outro dado muito significativo. A gente observa as aulas, né? Às vezes eu ajudo ele nisso, mas ele tem um grupo que ajuda, que é posso estar esquecendo de alguém agora aqui, mas o Cristiano ajuda muito ele nisso. Né? E o Daniel e o Márcio, né, que está com ele o Márcio toca a pré-equipe junto com ele lá
lá na R9. Então o Daniel observa e vai selecionando os alunos para fazerem parte da pré-equipe, tanto na Rocinha Sim. como lá na R9. E aí eles começam a passar, eles mudam de filosofia completamente. Eles deixam de fazer um judô inclusivo, né, social, Uhum. que leva eles a muitas coisas, na verdade, dentro do Reação. Essa parte social é legal a beça, porque eles participam, eles têm Sem experiências dúvida. culturais, experiências educacionais, mas aí quando eles entram para a pré-equipe, eles estão na fase de transição para o programa olímpico. E aí tem outros tipos de benefícios, como bolsa de estudo, como viagens pelo Brasil inteiro, né, o Reação proporcionando isso. E aí começa um processo de treinamento. E hoje eu posso te dizer, porque eu trabalho com as classes júnior e sênior, sub-21 e adulto. Os Uhum. atletas que vêm desse processo, que passam pela mão desses professores, chegam na minha mão muito mais prontos, sem dúvida. O trabalho que o Daniel e o Márcio fazem é sensacional. E a metodologia, desde o início, é a metodologia que, inclusive, hoje em dia, se transformou numa empresa, a metodologia Quatro Cantos, que atende aqui no Rio a 15 escolas e mais 12 escolas em São Paulo. Não sei agora, depois dessa pandemia, como é que vai ficar isso, mas está se Uhum. expandindo bastante com a mesma ideia de judô. Então, a gente está. Essa ideia está organizada, está sendo aplicada no Reação, está sendo aplicada, inclusive, na equipe, em alguns momentos, na parte técnica. Né? Claro que o Sim. planejamento do treinamento da equipe é muito mais detalhado, leva muitas coisas em consideração, mas a parte técnica ainda é pautada para essa visão de judô, que é uma visão do Flávio Canto, uma visão integral. A gente vê muita gente Sim. falar do Flávio como um atleta muito bom de solo, na parte de chão, e realmente sempre foi. Mas ele sempre foi um atleta muito bom em pé também, é muito difícil derrubar ele derrubava a maioria dos adversários dele e dava continuidade. Então, essa visão integral de judô em pé e no chão, na parte de tachiwaza, na parte de neuwaza, é aplicada desde o início. Né? E tem algumas coisas que são muito interessantes que distribui as técnicas na progressão pedagógica, sempre se preocupando nas direções de desequilíbrio. Então, se você trabalha... É muito comum, só um parênteses aqui, é muito comum nas aulas de judô você trabalhar uma sequência de golpes todas na mesma direção. Então, se o adversário Sim. faz uma ação que defende aquela aí estou falando bem, com uma visão bem técnica, se ele defende Aham. aquela ação que o cara pretende fazer, ele acaba defendendo todos os golpes que o cara pretendia. E aí, quando você começa nessa visão integral de trabalhar numa direção e ter um complemento em outra direção, você começa a cercar o adversário por todos os lados. E é claro que ninguém vai ficar especialista. É difícil você ter um especialista em todas as direções. Mas Uhum. ele se prepara para ter um repertório maior. Então, esse é o objetivo do nosso método. Dar um repertório maior, sempre pensando em ligar a luta em pé para a luta no solo, o tempo todo, em todas as aulas da escola de judô, tanto no Instituto Reação, como nas escolas do canto judô, a gente se preocupa em todas as aulas de ter essa transição da luta em pé para a luta no solo. Pô, sensacional, cara. Esclarecedor esse papo e muito construtivo. Não apenas para a galera do judô aí que está aqui, né? Pô, vibrando, mas com outras modalidades também, como eu sou oriundo de outra modalidade, sou de outra modalidade. Eu acho que isso realmente nos dá, abre o leque, né? Nessas conversas, a gente, em relação à nossa metodologia de trabalho, né? Então, Uhum. parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí, é sensacional, eu sou fã de carteirinha, né? Sei que você é um cara muito difícil, né? Mas para estar com a gente também na prefeitura, mas pô, conto com a tua parceria também junto à Federação de Judô para a gente construir Claro. também a metodologia da escola de lutas que porra que vai ser, se vocês estiverem junto com a gente, é sucesso garantido, né? Sou difícil nada, né, Fabrício? Sou facinho, pô. É assim, André é o cara aí, ó. Ó o Mangueira falando aí, André é o cara. Mangueira é meu camarada. Mangueira. Eu não penso passar aí, não, Mangueira.
Aí, ó, Mangueira. Mangueira fera braba também do Tropa de Elite. Ele era o quê? O 06? O que você era? Ou 12? O que você era, Mangueira? Bota aí que eu não lembro. André, em relação às estratégias agora, né, como a gente estava conversando com o Jusinei, né, um momento delicado, e eu, né, separei até o momento IAC/EDC, antes do Covid, né, antes do coronavírus e depois do coronavírus. O que vocês têm pensado, o que vocês estão desenvolvendo nesse momento, né, um momento difícil, o que vocês estão fazendo, o que estão pensando, o que estão desenvolvendo nesse período, André? Fabrício, a gente não parou, cara. A comissão técnica não parou, a gente está trabalhando de casa direto, planejando, preparando a volta deles, e eles também não pararam. A gente ficou um tempo no Instagram, usando o Instagram como plataforma para passar o treino para eles, e agora a gente está usando também outra plataforma que é o Zoom. E a gente está conseguindo deixar eles em atividade. Claro que não é a mesma coisa, um não pode encostar no outro. Embora alguns estejam passando a quarentena, tem gente que tem irmão que ajudou. Família, né? Muito família, próximo, né? Aí tem gente que consegue treinar ainda com um parceiro, mas a gente está pensando, planejando treinamentos. Agora a gente está fazendo, na verdade, um grande período de base, né? E por um lado está sendo bom, porque a gente está tendo uma oportunidade de trabalhar coisas que às vezes a gente não tem tempo de trabalhar numa temporada normal, principalmente com relação à técnica. Então a gente está fazendo um trabalho técnico bem legal, bem interessante, de aumentar repertório, né? Eu estou falando isso para a equipe principal, né? Mas o Daniel também está fazendo esse mesmo tipo de trabalho com a base, né? E a gente já está se preparando para quando puder voltar. Se a gente não tem a mínima noção de como vai ficar o calendário. O próprio Jusinei falou agora há pouco aí para a gente que tem até o modelo montado, mas não sabe se vai poder botar em prática. E a gente ainda não tem essa informação. Mas a gente tem agora, na sexta-feira, uma reunião importante, que é para alinhar algumas coisas com relação ao que a gente vai poder fazer realmente ou não, a protocolos de segurança, né, que a gente com certeza vai ter que fazer independente do momento. Então a gente vai se preparar para esses modelos que vão ser lançados aí, para a gente poder, daqui a um tempo, começar a trazer os atletas de volta. A gente tem atletas que são de outros estados e moram aqui no Rio, né, e muitos deles foram ficar perto da família, né, e a gente tem que pensar nisso, porque um atleta desse, quando volta, tem que ficar 2 semanas dentro de casa, antes de poder interagir com os outros. Então a gente está tentando monitorar a situação de cada um e a gente está acompanhando da melhor forma possível aqui o treinamento deles. A gente está até conversando com o Mangueira um tempo atrás, né, em relação a esses protocolos, né, e que as equipes têm que se preparar para essa nova realidade, né, a aquisição, né, de termômetro, aquele que você tem uma certa distância, de pulverizador, a questão da higiene, porque durante um período a gente ainda vai estar ainda, né, em observação, então a gente tem que estabelecer esses protocolos de segurança que é importante, né, para o atleta e para quem trabalha com a parte comercial também é muito importante para que possa dar uma certa tranquilidade para as pessoas que estão, né, entrando naquele ambiente, né, André? O Márcio Breno até falou aqui que a CBJ liberou uma orientação e a gente precisa, o Márcio Breno, também das orientações da prefeitura, do estado, dos órgãos que têm a autoridade para liberar esse treinamento. Então, isso aí é uma coisa importante, né? Aí, mais uma ação aí que saiu de uma live, dentre outros. A gente pode, de repente, até marcar, mesmo que não seja presencial, um papo não apenas com o pessoal do judô, mas com as pessoas envolvidas com o esporte, para estar pensando nesse protocolo juntos. Porque eu gosto muito, a gente estar batendo junto. Né? Aquele negócio de você impor alguma coisa que, de repente, lá no campo não funciona, depois tem 2 trabalhos de fazer novamente. Então, eu acho que isso aí a gente pode tentar intermediar e fazer junto, pensar nesse protocolo junto.
Pô, seria ótimo, muito importante. Vamos pensar, falar com o presidente aí, vamos pensar. E para finalizar, André, metas. Metas para o Reação, né? Tudo bem que a gente está num momento, né, complicado, mas 2020, 2021, Jogos Olímpicos, o que você pode falar aí para a gente de meta? Cara, a gente tem alguns atletas brigando por vaga na seleção, né? Com vaga, alguns deles com grande possibilidade. Destaque principalmente para o Davi Moura aí, para o Vitor Penalber. E tem alguns atletas com alguma possibilidade ainda. Então, enquanto tiver 1% de chance, a gente tem que sonhar. Né? Então, a Eleudes, a Jéssica Pereira, o Jefferson Santos, que é o Juninho Bomba, ainda estão nessa briga aí. E fora a Rafaela, que a gente acredita que possa voltar a tempo de garantir a vaga dela e brigar por mais uma medalha. Então, a gente agora precisa saber do calendário para a gente programar o treinamento desses atletas para as competições que vão acontecer aí, valendo ponto, né? E a nível nacional assim, de ascensão, porque o nosso trabalho, Fabrício, na verdade, é colocar atleta nas seleções. Esse é o nosso grande objetivo. Então, os atletas que querem chegar na seleção nacional precisam marcar pontos no ranking nacional. E os atletas que querem pleitear a vaga na seleção estadual têm que marcar pontos no ranking estadual. Então a gente planeja nosso treinamento todo pensando nisso. A gente tem competições importantes para garantir que os atletas consigam a vaga nas seleções aqui no Rio e nas competições nacionais, campeonatos brasileiros, a Taça Brasil Sub-21 que ia acontecer, acabou não acontecendo, e o Troféu Brasil, que é uma competição importantíssima a nível individual. Então o Campeonato Brasileiro vale ponto para o ranking nacional, o Troféu Brasil vale ponto para o ranking nacional sênior, e a Taça Brasil Sub-21 para o ranking nacional Sub-21. Então a gente precisa deixar eles preparados para essas competições e para as competições estaduais que garantem vaga para o Campeonato Brasileiro. Esse é o nosso principal objetivo. E tem uma competição que é muito importante, que o Reação já ganhou algumas edições, tanto na época que era disputado em separado o masculino e o feminino, quanto depois, quando juntou e o Reação foi o primeiro campeão do Grand Prix com a equipe mista, que essa é uma competição que a gente quer voltar a vencer. Ano passado a gente ficou em segundo lugar. É uma competição que coloca o nome da equipe em evidência, na mídia principalmente, tem transmissão ao vivo. Então a gente tem uma equipe muito forte, a gente acredita que pode chegar sempre. E a gente tá sempre focado nessas competições aí que eu te falei. Sim. O Sensei Marcão está falando aqui, né? Para te perguntar como você vê a necessidade do judô de grande repertório na infância, em detrimento aos resultados, né? Muitos professores e agremiações buscam, né? Falam da busca, né, pelo resultado, de repente, numa fase, né, mais baixa, né, de idade, e como é que você vê isso, essa busca pelo resultado, ou a questão da ampliação do repertório ali de golpes, de motor, enfim. A última pergunta aí da noite. Show. Eu tinha acabado de ver essa pergunta também do Marcão. Marcão, uma fera, cara que eu admiro muito. E, cara, eu sou dessa linha, eu sou a favor de aumentar o repertório. Tá? O tempo todo, quanto mais repertório você der para o atleta enquanto ele está nessa fase da infância, mais técnico, mais técnico, mais versátil ele vai ser na fase adulta. E, inclusive, eu acho que priorizar o resultado é muito perigoso. Priorizar o resultado é muito perigoso. A gente tem que, enquanto professores, falar com os dirigentes. Aí eles têm, hoje em dia, uma abertura na federação que a gente não podia ter antes. Então, hoje em dia, já existe essa preocupação, tem profissionais muito competentes lá. E até na questão de valorizar o resultado da forma que tem que ser. Entendeu? Uma questão importante, até que eu vi uma ação da federação há 2 ou 3 anos atrás, de cumprir o regulamento como é
no circuito internacional de pesar um dia antes e colocou em votação. E para o meu espanto, algumas agremiações foram contra, porque atletas da classe juvenil teriam que pesar novamente. Uhum. Eu até argumentei, deixa ele lutar então só no, se ele não pode, se ele tem que perder muito peso, ele luta então só na classe dele. Categoria, sim. Então, não só com relação ao repertório motor, mas todas essas questões são importantes para proteger o atleta, para ter uma vida longa dentro do esporte, uma vida com poucas lesões, com um número menor de lesões, né, de traumas de uma forma geral, né? Eu acho que isso é muito importante. Não sei se respondi aí, mas... Respondeu. Para mim, respondeu, né? Acho que sim. Então, André... Só uma coisa, Fabrício. O judô, cara, na hora, lá no topo, no alto pico, na hora que você vai decidir, você vai precisar de qualidade de movimento. Por mais que você tenha um condicionamento físico, uma capacidade aeróbica, capacidade de explosão, você vai precisar de qualidade de movimento. E você vai precisar compreender qual o momento que aquele movimento tem que ser feito. Você precisa vivenciar isso. Então, quanto mais vivência, maior o lastro. E quanto maior o lastro, maior a possibilidade de você ter a solução na tua manga ali. É o processo de aprendizagem motor o tempo todo e transferência de aprendizagem. Às vezes acontece uma coisa nova, mas você junta ali engramas motores de outras situações que você vivenciou ali na tua trajetória. Então isso é muito importante. Só para falar bonito. Porque... Não, tem que ser. No finalzinho a gente fecha com uma palavra bonita, né? Mas acho que é importante, né, nesse processo de desenvolvimento, para que ele realmente possa ser bastante ampliado, porque quando chega lá na frente, ele precisa, de repente, de um gesto que ele não está programado, quando é muito, né, fechado ali para o resultado, e são aqueles gestos ali, né, que existe a necessidade, mas de repetição ali, que você também está esperando alguma coisa, quando você precisa de algo diferente, você às vezes não tem. Você não tem esse repertório, você não tem isso no bolso, você não tem isso na cartola. Então, por isso que é importante, creio que você deve estar falando aí, dessa ampliação, né, na infância, né? A ampliação do repertório o tempo todo. E vivência, porque repertório motor e a vivência das decisões. Você tem que tomar decisão muito rápido. Então você tem que estar acostumado com aquilo. Né? Um trabalho o tempo todo para você vivenciar todas as situações, para você ser surpreendido o menor número de vezes possível. Sim. O presidente está falando aqui, né? Pirâmide, base larga para chegar no pico. Então, mais uma vez, André, muitíssimo obrigado aí pela sua disponibilidade. Vocês do judô sempre, grandes parceiros. É sempre uma aula estar com vocês aí conversando, né? Acho que também todo mundo que esteve hoje aí com a gente, batemos aí aproximadamente 50 no giro, isso aí vai dar 500 pessoas. Eu acho que é importante, nesse momento que a gente está aí de pandemia, que a gente possa estar trocando, dialogando, crescendo também, né? Então, obrigado, André, pelo você ter aceitado esse convite e suas considerações finais. Pô, Fabrício, eu que te agradeço aí pelo convite, é sempre um prazer. Você é um cara que eu admiro, que eu gosto bastante. A gente sempre se deu bem. E falar de judô, né, cara? A gente tem que aproveitar a oportunidade sempre de divulgar o nosso esporte. O judô que vive salvando o Brasil aí no quadro de medalha olímpico, né? E fica esquecido, às vezes, por 3 anos. E no ano olímpico eles lembram da gente. Então é muito importante aproveitar cada oportunidade. Né? E eu te agradeço aí, peço desculpa por ter dado esse problema aí na imagem, mas acredito até que tenha sido melhor ficar olhando só para você, que você tá muito galã. Aí quebrou a firma, né? Que isso, não. Obrigado a todos, obrigado Nagai, obrigado a todo mundo. Então, grande prazer e boa noite a todos e valeu, um grande abraço.